Olá, bom dia a todos. Ah, então hoje a gente vai dar prosseguimento aí. Vamos fazer o registro, né, o processo de registro. Primeiro a gente vai fazer o registro por tela e depois, numa outra aula, a gente mostra o registro via teclado. O registro via tela ele é o mais simples, né, mas ele exige que a gente tenha uma informação prévia já registrada no programa, tá? E o teclado não, a gente pega uma informação a partir de informações coletadas, seja através do GPS, ou até mesmo do Google Earth, ou de uma informação de uma carta topográfica, e a gente tenta localizar os mesmos pontos na imagem para fazer o registro, inserindo via teclado as coordenadas desses pontos. Tá? Então, hoje a gente vai fazer o via tela. Para não ficar igual a mesma imagem que a gente está utilizando, né? Tanto é que eu não tinha nenhuma imagem diferente da Sibers, mas eu tenho uma imagem Landsat. E isso já é interessante para a gente ver porque cada satélite ele tem um objetivo, né, específico de mapeamento e uma órbita específica, características diferentes entre si, né? E o Landsat ele tem umas características diferentes da Sibers, não só em relação ao número de bandas que ele trabalha, mas também ao tamanho da área imageada, né? Na aula passada a gente viu, deixa eu até carregar aqui uma imagem de exemplo, só para vocês verem, né? Que aqui a gente fez o recorte e essa área aqui seria uma área onde o satélite passaria numa outra órbita, né? Estaria numa outra cena. Por sorte, o nosso município que a gente foi trabalhar aqui não pegou uma área, né, que contemplava esses dois planos aqui, senão eu precisaria fazer a junção dessas duas imagens aqui. Isso é um processo que a gente vai fazer mais para frente também, um registro. E dependendo do satélite também, eles não têm a mesma órbita, né? Então, muito provavelmente, se você for trabalhar com satélites, imagens de satélites diferentes, é muito provável que onde um satélite pega toda a área do seu município, o outro satélite não pegue. E aí você precisa, né, estar trabalhando aí com fazer o registro de duas cenas para uma só, né, para representar uma única imagem daquela banda que você tem interesse. Tá? Então, mas a gente vai começar com o mais básico. A gente viu, né, que quando se trata de uma imagem Cibers, a gente pode fazer a importação via assistente, né, que facilita de um tanto, mas tem aqueles cuidados que precisamos tomar, verificação de quanto à posição dele, se não está deslocado, né? Como a gente realizou, né, viu que a banda 1, 2 e 3 em infravermelho ela está tudo certinho, né, está de acordo, então a gente vai tomar por base essa imagem como sendo a minha imagem que vai servir de referência para que eu faça o registro da outra imagem que eu queira. Tá legal? Então vamos começar. Bom, como eu disse, como a imagem do Cibers ela pode ser importada diretamente, então ela não precisa passar pelo aquele tratamento através do Impima, né? O Impima é um programinho acessório que vem junto com o Spring, justamente para trabalhar com a finalização da imagem. Né? Simplesmente ela transforma a imagem em TIFF em um formato que agora a gente chama de OSPG, né? Formato Spring. Ela prepara essa imagem para a gente poder jogar ela dentro do meu programa, dentro do Spring. Tá legal? Então a gente vai fazer isso. Antes da gente abrir o Impima, eu vou mostrar aqui para vocês uma pastinha do Landsat. Aqui eu tenho, deixa eu só apagar essa aqui. Mas eu tenho uma imagem do Landsat 5, né? Eu até defini aqui como lado A e lado B, porque a área que eu tenho interesse, ela, a órbita do satélite Landsat, ele passa justamente ele cobre parte da minha área de interesse. Então eu tive que pegar duas imagens para cobrir toda a minha área de interesse, né? Eu só defini como lado A e lado B para ficar mais fácil para mim entender, né?
Mas é justamente isso. Quando vocês forem trabalhar com satélites diferentes, muito provavelmente vocês passarão por esse não é problema, né? Mas vão ter um pouco mais de trabalho para você fazer esse registro. Deixa eu só abrir aqui uma imagem ah, do lado A, que eu defini como lado A. Vou abrir ele aqui. É uma imagem bem maior. Vocês também já podem observar isso. Em relação aos Cibers, o campo de imaginamento do Landsat é muito maior, né? A nossa área de interesse está mais ou menos por aqui, vai pegar duas partes, né, que ficou de fora. Ou talvez até que pegue inteira aqui, mas é capaz que a gente faça um georreferenciamento aí onde pegue tanto uma órbita como uma órbita do lado, para a gente mostrar como que isso é feito, caso vocês passem por essa dificuldade, né? Por exemplo, o município de Pereira Barreto, ela pega essa área aqui, ó. Então, se eu fosse trabalhar com ele, eu precisaria jogar essa cena e também jogar essa cena aqui do lado, tá? Outra coisa que talvez vocês possam perceber quando forem pegar imagens Landsat é a quantidade de bandas, né? Hoje aí temos aí o último satélite do Landsat, é o Landsat 8, né? Quando você baixa o pacote completo lá das imagens, ele vem aí com 12 bandas. É claro, a gente não usa todos, né? Algumas bandas são específicas para determinados estudos. Mas aqui só para mostrar para vocês, o Landsat 5, né? O 7 também, ele tem bastante informações boas, mais ou menos atuais, por assim dizer. Ele tem a banda 1, 2 e 3, que é a banda do visível, né? A faixa do azul, verde e vermelho. A banda 4, 5 e 6 são os infravermelhos, né? Infravermelho próximo, médio e o infravermelho aqui, que nesse caso é o que a gente chama de banda termal, a banda 6, né? Essas bandas, tudo que a gente está falando, ela vai variar de satélite para satélite. A gente vai ter uma aulinha específica, né, para mostrar como que vocês podem fazer para entrar lá nas características dos satélites e ver quais são as bandas que tem, qual o período que tem, qual a área, qual a resolução. Então não se preocupem com isso. E, diferentemente lá da Cibers, a banda pancromática aqui no Landsat é a banda 7. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a gente baixou, por exemplo, esse conjunto de imagens e eu tenho interesse de jogar no meu banco de dados. Eu preciso fazer o registro dela. Só que antes eu preciso passar ela pelo meu programinha lá que a gente chama que é o InPima. E a gente vai fazer isso agora. Tá? Então a gente vai fazer apenas para esse lado A do Landsat. Tudo bem? Então vocês podem abrir no programa de vocês, né? O meu já está aqui direto, né? O InPima, mas é só procurar lá, né? Deixa eu ver aqui. Spring, né? Lá na pastinha da instalação do Spring, aí vocês vão ter lá o InPima. Aqui ele, tá? O processo é bem simples, não tem erro. Ele abriu, é esse aqui, tá? Então a gente vem aqui na pastinha de abrir, busca a pasta onde que está as imagens que você quer passar por ele, né? Então vamos pegar aqui o Landsat 5 lado A. Então eu só vou fazer para banda 1, 2 e banda 3. Vamos jogar também a banda 4, então. Então a gente tem que fazer um por um, ok? Eu peço para abrir, clico na banda aqui, ele vai dar uma carregada e já abriu ela na minha tela. Tá? Ele já vai dar para você aqui o tamanho da resolução. Isso é uma coisa que a gente só vai precisar mexer quando a gente estiver trabalhando com algum material que foi escaneado, tá? Que ele não reconhece o tamanho desse pixel aí. Bom, como vocês podem observar, esse valor 30 quer dizer que a imagem Landsat ela tem uma resolução de 30 por 30 metros. Né? Então, cada pixel corresponde a uma área de 30 por 30 metros. Diferente da Cibers, que era de 20 metros, e aí cada satélite tem uma característica específica. Lembrando que quanto melhor a resolução, né, menor esse valor, melhor a sua imagem. Né? Se eu tiver aí o pixel de 1 por 1 metro, quer dizer que cada pixel corresponde a uma área de 1 metro quadrado. Então,
eu tenho muito mais detalhe. Aqui, numa área de 30 metros, eu vou estar representada por 30 por 30 metros, eu vou ter uma representação única, um único pixel. Então, tudo que estava dentro dessa área acabou sendo fundido numa única informação, né, para a gente de cor, né, de tom de cinza, mas programa um valor numérico que representa toda aquela área, né? 30 por 30 aí vai dar 900 metros quadrados, acredito eu, se meus cálculos não estão errados, tá? Então, o que eu faço aqui? Acabei de abrir a minha imagem, eu vou simplesmente, poderia vir aqui direto, seleciono a banda de saída, deixo ela clicada aqui e peço para salvar, tá? Só que tem uma coisa interessante que eu posso fazer já aqui dentro do Impima. Se eu vier aqui salvar direto, ele vai salvar essa imagem do tamanho que ela está ali, tá? E eu vi que essa imagem é muito grande. A nossa área de estudo ela fica mais ou menos esse trecho aqui, ó. Então, se eu jogar toda essa imagem, isso me causa peso na hora do processamento, na hora do registro. Então, se você sabe mais ou menos o tamanho da sua área, você pode fazer uma definição já aqui direto, tá? Então, vamos fazer isso só para a gente não ficar trabalhando com a imagem muito grande. Eu vou pegar essa área aqui que eu sei que ela realmente vai abranger toda a minha área de interesse. Não tem como eu errar aqui, tenho certeza que tudo que eu preciso está aqui dentro. Então, eu selecionei essa área, tá? Eu venho aqui no lápis, né, lá desenhar, e ele vai me carregar só essa parte. Então, aqui eu tenho a usina de Urubupungá, tá? Aqui a usina de Três Irmãos e aqui embaixo Três Lagoas, tá? Uma coisa importante, se eu for fazer o recorte para essa área, eu vou ter que fazer o mesmo recorte para as demais. E se ela não for idêntica, eu não consigo fazer o registro das três ao mesmo tempo, tá? Porque quando eu for fazer, eu vou carregar um conjunto de imagem e já vou registrar todas as bandas juntas. Eu faço um único processo, tá? Mas para isso, se eu for utilizar esse recorte, eu tenho que pegar os dados para fazer o mesmo recorte para a banda 2, para a banda 3, para a banda 4 e assim por diante, tá? E aqui que eu tenho as informações do parâmetro de saída, tá? A próxima imagem que eu carregar, eu não preciso selecionar como eu fiz, né, no olhômetro, por assim dizer. Eu venho aqui e insiro esses valores e ele vai fazer o mesmo recorte. Então, eu só vou anotar aqui, ó, no X1, 40,96, X2, 77,37, Y1, 20,41, ok? E o Y2, 6537. Então, beleza, vou utilizar esse recorte mesmo, seleciono aqui a banda e peço para salvar, né? Bom, ele vai pedir para você dar um nome, eu vou jogar um nome bem simples para mim entender. É claro, tá? Nunca se esqueçam quando forem importar essas imagens de colocar as informações que são úteis para vocês. Data, a banda, né, e o nome do satélite. Então, vou colocar Landsat 5. Aqui ele já vai me puxar a data. Deixa eu ver. De 2002. Tá? Mês 8 de 2002. Então, ele puxou como LS7, mas ele não é LS7, é LS5, tá? Então, é um Landsat 5. Vamos colocar aí, supor que ele é da mês 8 de 2002 e que ele é uma banda 1. Pronto, eu vou deixar salvado aqui que depois eu só mudo o número da banda. Então, fica muito mais simples para me identificar. Landsat 5, mês 8 de 2002 e a banda 1. E peço para ele salvar. Eu vou salvar dentro da mesma pasta, tá? Dentro da L5 do lado A. Ele leva um tempinho para processar. Se eu abrir a pastinha aqui, olha lá, ele já salvou essa imagem aqui no formato que o Spring vai ler. Então, eu vou fazer isso para as outras três bandas, né? Banda 2, banda 3 e a banda 4, que é a infravermelho próximo. Venho aqui em abrir e vou selecionando. Tá? Viu que é simples o processo. Toda vez que eu carrego uma imagem, eu abro uma imagem nova, eu venho novamente aqui na banda 1, peço para ele carregar. Tá? Se ele não carregar, eu venho aqui em desenhar, ele vai desenhar ela sem problema. Só que agora eu vou entrar com os parâmetros que a gente selecionou, né? 40, 96, para ficar com o recorte
do mesmo jeito. 7737 Y2041 e Y2 6537. Aí vem aqui em desenhar. Ah lá, ele desenhou a mesma área de interesse. Então é só eu salvar. Só que agora eu vou alterar aqui para a banda 2. Salvou. Agora para a banda 3. Colocar o quadrante de interesse. Meia 537. Ok. Agora a banda 3. E a última banda aqui. Banda 4. Se eu quisesse fazer para todas, era só fazer todas elas juntas sem problema nenhum, tá? E o processo de registro é uma vez só que faz. Agora, se eu fizer uma parte e não fizer os outros, depois eu tenho que fazer novamente, se eu quiser importar, no caso, a banda 5, 6 e 7. Tá? Como é uma aula demonstrativa, a gente vai fazer só apenas para essas bandas. Vamos ver aqui. 2041 6537. Ok. Banda 4. Beleza. Feito isso, eu posso sair do programinha, né? Sem problema nenhum. Se eu vier aqui na minha pastinha, ah lá, eu tenho a banda 1, banda 2, banda 3, banda 4, prontas para mim começar o processo de registro. Tá legal? Bom, o Spring já está aberto, tá? A gente tinha criado isso aqui para receber especificamente as bandas do satélite Ciber, só que agora estaremos trabalhando com a Landsat, então eu vou criar, né, um outro modelo de dados para quando eu for fazer a importação, eu, né, ter certinho diferenciado onde que estão as Cibers, onde que estão a Landsat, onde que estão as imagens íconos e assim por diante. Tá? Então eu venho aqui no meu painel de controle, vou deixar pronto aqui um modelo de dados Landsat 5, né? Uma vez que temos vários satélites no Landsat, então está definido aqui. Depois eu vou jogar aqui dentro essas imagens. Bom, então vamos propriamente iniciar aí o processo de registro. O registro via tela, né, como eu disse anteriormente, ele utiliza uma imagem pré-existente para que a gente faça definições de pontos em uma imagem justamente com a outra que a gente quer inserir. Tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Então, o primeiro passo é eu carregar na minha tela principal a imagem de referência que eu já tenho importada. Né? Então, a gente já viu que essa Cibers está certa, então eu vou carregar ela aqui. A combinação que vocês vão utilizar, tentem utilizar uma combinação que facilite a identificação de pontos. Né? Deixa eu ver aqui, acho que BRG fica bom para mim. Tá? Eu posso também trabalhar na monocromática, se vocês acharem melhor também. Tem gente que fica muito mais simples, né, para identificar os pontos. Né? Então eu posso trabalhar com ela no monocromática. Eu vou trabalhar com ela aqui com a banda 4, no caso, que eu acho para mim fica mais fácil para identificar algumas situações. Então eu tenho essa imagem de referência e a próxima eu vou carregar para fazer o registro. Como que eu faço? Eu venho em arquivo, tá? Aí eu tenho aqui o processo de registro, é só eu entrar nele, tá? Ele vai abrir várias telas, tá? Então talvez no começo fique um pouco confuso, mas logo vocês peguem o jeito.
Ele vai abrir essa tela auxiliar, que é onde a gente vai acabar carregando a imagem que a gente vai fazer o registro, tá? E essa é a nossa janelinha, né, propriamente dita, de confirmação dos pontos que a gente vai inserir. Aqui a primeira coisa que eu tenho em cima é o tipo de aquisição, né? Onde a gente é muito comum utilizar ou via tela, que é isso que a gente vai fazer, ou via teclado. O via mesa a gente nem vai mencionar, porque nem tal, a gente quase não utiliza, tá? Raros os casos que vocês vão precisar fazer esse tipo de aquisição, né? Hoje em dia tem formas mais simples, né, de fazer direto. Aqui é onde eu vou inserir os pontos de controle, né, que é os pontos de comparação com a imagem principal e onde que ela está na minha imagem que eu vou registrar. Tá? Aqui essas informações, como a gente não vai trabalhar via teclado, tá? Então aqui seria onde a gente iria incluir essas informações de coordenadas de referência. Tá? Depois a gente vai avaliar o erro, que é nesses dois espacinhos aqui. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, definir o tipo de registro. Ele vai ser via tela, né? Então isso aqui já fica confirmado. O segundo passo, buscar a imagem que eu vou fazer o registro. Então vem aqui, ó, imagem. Ele vai abrir uma outra telinha, eu vou indo no diretório e vou lá no diretório onde que estão as imagens que passaram pelo processo do Impima. No meu caso aqui, está na área de trabalho, pasta Landsat, Landsat 5 lado A, tá? Então eu só vou selecionar a pasta que está ele não vai aparecer aqui as imagens, ok? Então eu seleciono a pasta, tá vendo aqui, ó, todas as imagens que passaram pelo Impima estão aqui, tá? Aqui ele vai me permitir formar uma composição para mim trabalhar na minha tela auxiliar, tá? E lembrando que a composição são apenas 3 imagens, tudo bem? Ou eu posso carregar uma só monocromática e fazer a comparação com elas, tá? Sem problema nenhum. Porém, eu tenho que selecionar todas, porque se eu seleciono todas, quer dizer que o registro vai servir para todas, tá? Então, quando eu fizer o registro, ele já faz registro para as 4 bandas, mesmo que eu só carregue uma banda na minha tela auxiliar, tá? Então, selecione todas. Aí você clica em selecionar, ele já jogou as bandas que você vai fazer o registro, tá? Então o registro vai ser feito simultâneo para essas 4. Mas aí na minha tela auxiliar eu posso tanto trabalhar com apenas uma, aqui, ó, por exemplo, em monocromático. Aí eu venho aqui na tela auxiliar e peço para desenhar, ele já vai me desenhar. Tá? Então se eu fizer o registro só nessa, na verdade ele vai fazer o registro para as 4, eu só estou utilizando ela como referência. São informações da mesma área, do mesmo lugar, então não tem esse problema. Ou eu posso trabalhar aí, se você às vezes tem muita dificuldade em identificar pontos numa imagem monocromática, eu posso fazer uma composição colorida, né? Por exemplo, aqui a primeira vai ser a banda 1, eu jogo um azul, a banda 2 um verde, a banda 3 um vermelho, e eu peço para desenhar aqui, ó. Olha lá, ele jogou. Deixa eu ver se dá uma melhorada, né? Tá? Talvez aqui não ficou tão legal, né, de visualizar, está meio escuro, mas aí eu posso trabalhar no contraste. Ó, eu venho aqui, ó, no ícone do contraste, ele vai abrir aqui para mim. E aí eu posso atribuir os contrastes por banda, né? E aí vou vendo qual que fica melhor. Tá vendo? Ficando mais claro, né? Vamos ver uma combinação que fica melhor. Aí já ficou bem mais fácil de identificar, né? Tá? Então tem essa possibilidade. Ou eu posso trabalhar no monocromático ou com essa informação colorida. Deixa eu ver se consigo melhorar um pouco mais. Bom, para mim, para minha sensibilidade aqui, eu acredito que está bom. Tá? Mas aí cada um pode achar o contraste que for melhor. Tudo bem? Feito o contraste, você pode fechar isso aqui. Tá? Essa janelinha aqui você também pode fechar, sem problema nenhum. Tá? Então a gente já tem o que? A imagem que eu vou fazer o meu registro, né?
a minha tela principal, que é onde eu vou controlar os pontos, e na minha principal, a minha informação de referência, né? Se eu colocar aqui ele em ativo, só para vocês verem, eu tenho as coordenadas de referência. Então, quando eu estou fazendo o processo de registro, o que eu estou fazendo? Eu estou embutindo naquela imagem, que ela é apenas uma imagem TIFF, uma informação geográfica de cada ponto. Então, eu estou transformando ela de uma TIFF em uma GeoTIFF, né? Eu estou embutindo essas informações de espacialização dentro daquela imagem. Nada mais é que isso, né? O que é essencial para a gente desenvolver todas as atividades dentro do Spring. Lembrando, né, que se eu não fizer isso, eu não consigo executar nada com imagem dentro do Spring. Então vamos lá. A minha imagem auxiliar, né, e a minha tela de registro. Então eu vou criar pontos de controle, que é o que a gente chama, né, pontos de controle. O que seriam esses pontos de controle? Vão ser esses pontos onde eu vou comparar e onde eu vou inserir informações. Tá? Digamos que eu tenho uma imagem, né, essa aqui é a minha área da imagem, apesar que ela se concentra nesse trecho aqui, ó, né? Eu tenho que adicionar aí de no mínimo 3 pontos. Só que 3 pontos para uma área grande dessa é muito pouco. Então a gente vai trabalhar com no mínimo 6 pontos. Tá? E uma coisa importante, esses 6 pontos eles não podem ser concentrados numa área. Às vezes eu pego uma área aqui e falo, nossa, é muito fácil de eu identificar uns pontos que eu consigo achar na outra imagem. Aí eu jogo 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui, 4. Então eu não posso fazer isso. Tá? Todos esses meus pontos, esses 6 pontos que eu vou jogar, ele tem que ser bem distribuído por toda essa área. Então eu posso pegar um aqui embaixo, um outro aqui, né? Dependendo, vocês vão ver que as imagens são diferentes entre si, então alguns pontos talvez vocês não achem, tá? Mas tentem pegar pontos bem espacializados, que cobram toda a sua área, né? Um ponto interno, um mais na beirada, um mais embaixo, um mais em cima. Tudo bem? Então essa é a dica para vocês, tá? Nunca peguem concentrado em um único lugar, tá? Então vamos lá. Eu vou criar o primeiro ponto de controle. Para ficar fácil, eu vou colocar PC1. Tá? Então, eu dei o nome e vou pedir para ele criar. Ele vai falar, selecione o ponto de referência. Está certa essa informação. Eu dou um OK. Aí eu venho na minha tela principal e vou escolher qual é o meu primeiro ponto de referência. Tá? Então, eu vou trabalhar com a barrinha do zoom aqui primeiro. Deixa eu ver uma área fácil de localizar. Eu sempre gosto de trabalhar, né, ou cruzamento de estradas, ou drenagens, né, ou pontos dentro de uma cidade que você consiga identificar, tá? Talhões, áreas florestais que você consegue identificar, tá vendo? Essas quinas assim. Essas são dicas para vocês, para facilitarem a busca, né, desses pontos por vocês. Então, o primeiro que eu vou pegar vai ser aqui, ó. Eu gosto sempre de trabalhar nessa área, em lagoas, né? Fica fácil de eu identificar, tá? Bom, eu dei esse zoom aqui para essa área. E eu vou sair desse cursorzinho da lupa clicando com o botão do lado direito do mouse. Ele voltou lá, ok? Aí eu venho no ponto onde eu quero localizar, ou jogar esse ponto de informação, e clico com o botão do lado esquerdo, que é o botão normal. Olha lá, ele jogou esse ponto aqui. Então ele vai pegar essa informação. Agora o que eu faço? Eu vou na minha tela auxiliar e vou tentar achar a mesma localização. Tá? Vocês viram que ele já jogou um ponto aqui, né? Só que ele não está em cima do ponto correspondente. Então eu tenho que localizá-lo e arrastá-lo ao ponto que ele pertence. Vou aqui com a barra de zoom, né? Aqui a lagoa está aqui, ele jogou o ponto aqui em cima. Então eu já vou sair desse cursorzinho, pego o cursorzinho normal, clico em cima do ponto e arrasto aqui, ó. Tá? Aí eu vou trabalhar no refinamento, né? Trabalhar com zoom melhor e tentar deixar o ponto no mesmo local que estava na outra imagem, tá? Você pode voltar lá se quiser dar uma olhada, né? Beleza. Volta aqui na tela auxiliar. Ok, acredito que está bem próximo, tá? Uma dica importante, né?
interessante, a partir do terceiro ponto, do quarto ponto que você for inserir, se o seu registro estiver seguindo tudo certinho, é muito provável que os pontos já comecem a cair muito próximo do ponto de referência. Aí vai ficar muito mais fácil para você localizar. Só que é preciso que vocês façam o seguinte: sempre depois de ter estacionado o ponto no local que ele pertence, você dá aqui um recompor, tá? Para que a gente fazer o que eu disse, né? Quando a gente joga um ponto, ele já vai jogar mais ou menos em cima do local que pertence. Mas eu tenho que estar trabalhando nessa escala aqui, com ele recomposto, ok? Então eu recomponho aqui também e vou repetir o processo. Agora eu vou inserir o ponto de controle número 2. Bom, então, dando continuidade, eu já adicionei todos os outros pontos, né? Para não... O processo é o mesmo, mas é um pouco mais demorado, porque exige você tentar achar todos os locais com certeza, né? Para você não ter erro. Vocês observem que eu falei no início 6 pontos, mas eu acabei trabalhando com 8, né? Ficou bem espacializado. Essa área aqui que não tem ponto é a área que na outra imagem também não tem local para adicionar. Então ela ficou restrita aqui. Esses seriam os meus pontos de controle, né? Tá vendo aqui, então, em relação à nossa área de interesse, os pontos que eu utilizei ficaram bem distribuídos, né? Basicamente essa área aqui que vai servir de encaixe, né, nessa área aqui. Esse outro restante, aí depois a gente vai ter que fazer um outro, repetir a mesma operação, né, fazer o registro para a cena aqui lateral, né. Então, feito isso, né, adicionado todos os pontos, só relembrando, né, então a questão do registro é uma coisa bem mais de prática mesmo. Com o tempo vocês vão pegando a prática de achar locais que facilitem a identificação, né? Como eu disse no início, áreas florestais, né, principalmente nas quinas, ou cruzamentos de estradas, rotatórias, algum açude, algum ponto próximo da área urbana, né, que facilite a localização desses pontos. Então, finalizei a quantidade necessária de pontos, agora temos que avaliar o erro, né? Essa informação é muito importante, que ela vai validar se o nosso registro está dentro do adequado ou não, tá? Então aqui, o que eu faço agora? Bom, eu tenho todos os pontos. Para mim avaliar o erro, eu venho aqui em selecionar, tá? E aí eu peço para ele selecionar todos os pontos. Aqui eu vou considerar todos os pontos para esse registro. Eu posso fazer a seleção individual, né? Ou posso selecionar todos, né? Se eu for fazer uma seleção individual, conforme eu vou selecionando os pontos a partir do terceiro, ele já começa a fazer a triangulação e te dá a informação do erro de controle, tá? Esse erro de teste ele se refere aos pontos que estão aqui, né, não selecionados. Se eu selecionar todos, isso aqui vai zerar, tá? Então eu posso ir selecionando. É claro, esses que têm valores maiores aqui seriam os que representam maiores erros, tá? Então eu selecionei todos. No geral, eu tenho um erro de controle de 0,59. Esse valor é um valor referente a pixel, né? Então, eu estou tendo um erro ali de aproximadamente meio pixel de deslocamento em relação à minha informação de base, né? A minha informação que a gente utilizou como referência. Se a minha imagem tem aí uma resolução de 30 por 30 metros, então aí eu estou tendo um deslocamento entre 15 e 17 metros, né? Essa seria aí o erro embutido no nosso registro. Quando a gente está trabalhando com uma área amostral relativamente grande, como uma área de município, é um erro admissível, né? Informações tanto do IBGE quanto também do próprio INPE, no tema em que se refere a registro, fala aí que para áreas grandes, como áreas de município, bacias hidrográficas, microbacias um pouco maiores, né, você pode admitir um erro de até 0,3 pixel para uma imagem de resolução aí de até 30 metros, né? E o nosso ficou bem dentro.
Então, assim, é mais um parâmetro. Claro que eu posso trabalhar aí tentando diminuir os erros, tentando ajustar os demais pontos, né? Que aqui tá vendo, são os erros positivo ou negativo no eixo X e no eixo Y. Então, eu posso vir aqui editar, né? Seleciono novamente um ponto e vou lá, tento fazer um ajuste. Eu levo mais para cima, ou mais para baixo, ou mais para a esquerda, para a direita. Né? Quando eu clico aqui no ponto 1, ele fica verdinho aqui, então eu posso ir lá e modificar ele de local, tentando aí reduzir mais esse erro. Mas considerando aí que o nosso o nosso erro está dentro do esperado, né, a gente vai ficar com ele mesmo. Tá? É claro, né, a gente está trabalhando com informações que a gente vai utilizar para um levantamento de uso e ocupação, para caracterizar uma microbacia. A gente não está fazendo uma delimitação aí de propriedades rurais, onde você tem um erro aí de meio metro, 30 centímetros para um lado ou para o outro, você já causa aí uma briga aí entre proprietários. Não é o caso. Tá? Por isso que esse erro, né, por a gente estar trabalhando com uma área grande, ele é, como que eu vou dizer, ele é aceitável. Tá? Então não tem problema. Ficando dentro dessa faixa de erro aí para uma área dessa de até 3 pixels, não tem problema. Aí a gente pede para salvar aqui. Tá? Ele não dá nenhuma confirmação, uma coisa que eu sempre fico de esperto com isso, então eu sempre falo, né, pessoal, dá um clique umas 3 vezes para ter certeza que salvou. Então o que ele fez? Ele salvou esses pontos de coordenadas dentro daquelas imagens, né? Ou seja, ele transformou um ATIF agora em GeoTIF, uma informação, uma imagem com coordenada geográfica. Então, quando eu importar ela para esse banco de dados, né, ela já vai se localizar, né, já vai ficar no local ao qual ela realmente pertence. Então, eu posso fechar sem problema nenhum, fecho aqui, eu posso recompor. E aí, o próximo passo é o seguinte, eu vou importar essas imagens agora. Tá? Então, eu venho aqui em Arquivo, importar imagens registradas, tá? É aqui. Ele já vai puxar aqui a mesma pasta a qual a gente estava trabalhando com o registro, e aí vai puxar aqui, tá vendo? Ó, do lado aqui, bonitinho, mais ou menos aonde que a nossa imagem vai ficar. Tudo bem? Então, eu tenho que fazer essa importação individual, uma a uma, tá? Eu posso manter os mesmos nomes, porque não tem problema nenhum, né? Landsat 5, mês 8 de 2002 e as bandas, tá? Então, o primeiro que eu vou fazer aqui, seleciono a imagem, a categoria eu verifico, tá vendo? Tá marcado categoria Cibers. Então, se eu jogar aqui, ele vai jogar dentro dessa categoria aqui, ó. E eu não quero isso, né? Tanto é que a gente criou uma categoria Landsat específica para receber essas imagens, para não misturar. Então, vem aqui, ó, ela aqui, ó, Landsat 5, peço para executar, e aí o nome do PI que ela vai sair. Ele vai puxar sempre o último PI que a gente trabalhou, tá vendo? Ele está puxando essa informação aqui, ó. Então, eu apago aqui e posso repetir o mesmo nome. Landsat 5, 08, 2002, banda 1. Eu vou copiar aqui para depois só repetir, tá? E aqui tem essa opçãozinha aqui. Essa de correção de sistema a gente não vai trabalhar, mas essa opção mosaico ela vai ser muito importante quando a gente for adicionar as imagens que correspondem à área do lado dessa imagem. Tá? Aí depois a gente vai ver especificamente como que a gente executa esse mosaico. Tá? Como o nome próprio diz, ele vai montar um mosaico com as informações para o mesmo plano de informação. Né? Essa imagem que a gente vai jogar, ela vai ficar lá, só que eu quero jogar uma outra com o mesmo nome, mas sem perder a informação que eu já tinha lançado. Então eu uso essa opção mosaico para ele manter a que já tem e simplesmente colar a outra por cima. Tá? Nesse caso a gente não vai utilizar, porque é a primeira vez que a gente está jogando a informação, é só pedir para executar. Ok? Então ele jogou a primeira imagem, eu venho aqui para a segunda, o resto aqui está certo. Só altero aqui o número da banda para ele sair com outro plano de informação. Tá? Vocês podem perceber que conforme está criando, está aparecendo aqui. Se eu, por exemplo, pegar aqui a banda 3 e já dar um executar aqui, ele vai jogar em cima da 2, vai jogar aqui. Ó. Isso é um erro
que às vezes acontece. Então, eu estou jogando uma informação que corresponde à banda 3 na banda 2. Né? E na hora de você montar a imagem, você vai ver que as imagens, quando a gente for trabalhar com composição, que não, por mais que você atribua as cores, não ficam parecido com o que se esperava. Né? Então, fiquem bem atentos a isso daí. Tá? Então, aqui eu jogo banda 3 e aqui a banda 4. Ok? Executar. Beleza. Posso fechar, tá? Dou recompor para limpar a tela. E vou verificar se a minha imagem está aqui. Opa, beleza. Tá? Vou fazer uma composição aqui. Ok, ela está meio escurinha aqui, mas depois a gente vai aprender a mexer com contraste. Tá? E depois a gente vai ter que jogar essa área aqui do lado. Tudo bem? Bom, uma coisa que é importante que a gente faça é que a gente compare essas informações com a imagem anterior para ver se ficou muito deslocado ou não. Né? A gente observou que deu um erro baixo, mas a gente tem que verificar isso daí. Então, vou deixar essa imagem carregada na tela principal e vou aqui na auxiliar e vou carregar nossas imagens cibers. Né? Acho que pode ser monocromática mesmo, né? Não tem problema nenhum, a gente só quer fazer um comparativo. Então, volto aqui na principal, venho aqui no acoplar, vou acoplar minha tela auxiliar, venho aqui nesse cursorzinho de seleção, faço uma área de interesse e verifico, né? Olha que legal, né? As imagens estão sobrepostas certinho. Pode ter algum pequeno deslocamento que é muito comum de ter, né? A gente uma área muito grande, né? É impossível que você não tenha pequenos erros, né? De alguns metros, algumas dezenas de metros, né? Não pode passar muito do limite. Mas vamos só fazer uma avaliação mais próxima aqui, ó. Tá vendo? Né? Então, não haverá muitos problemas aí para a aplicação que a gente vai fazer, né? Uso e ocupação do solo, delimitação de bacia, cálculo de área, essas coisas, tá? Então, você não vai ter problema nenhum. Tudo bem? Então, quando você conferiu isso, você viu que você não tem maiores problemas, quer dizer que você fez e executou em um registro dentro do esperado, tá? Sem problema. Aqui, ó, é bem a área onde a gente ainda vai ter que inserir a outra informação, né? Os dados da outra imagem. Tudo bem? Então, essa aula ficou, acho que fica por aqui, né? A gente já fez o que tinha se proposto. Depois eu vou fazer uma aula mais curta, né? Só fazendo uma adição de como que a gente importa utilizando a opção mosaico. Tudo bem? Bom, então acho que por hoje a atividade era essa, tá? E aí a gente continua na próxima. Tá legal?